Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. E chegamos ao mês de setembro e com ele duas datas marcantes para o Brasil e também para o Rio Grande do Sul. No programa de hoje nós vamos avaliar o significado dos dias 7 e 20 de setembro diante do cenário político e econômico do país e aqui do nosso estado. Para isso, os nossos convidados no programa de hoje são o cientista político Maurício Moia e também o advogado e escritor Antônio Augusto Maier dos Santos. Sejam bem-vindos aqui ao Porto Alegre Debate. A você de casa, seja muito bem-vindo também. Professor, então, fazer uma primeira análise aí, começando por esta data marcada do dia 7 de setembro, né? Estamos aí no feriado de independência. E eu pergunto ao senhor, que independência é essa que vivemos hoje aí, professor, diante deste cenário que temos com questão dos escândalos da Petrobras, questão da recessão econômica e essa descrença, de um modo geral, na classe política? Olá, Clayton. Já foi um feriado mais comemorado, né? Já estivemos mais felizes nas vésperas do 7 de setembro. Todos os países têm como feriado a sua data de independência, né, por motivos óbvios. Agora, no contexto atual, eu acho que o governo não tem nem dinheiro e nem capital político para celebrar muita coisa, né? Mas eu acho que é uma data que o brasileiro pode se orgulhar, mas foi uma independência sem guerras, né? Foi uma independência até meio assim burocrática, né? Em termos, comparado com outros países que tiveram que fazer batalhas e anos de guerra para buscar sua independência. Mas eu acho que fazendo isso tem até, de certa forma, um paradoxo com os dias de hoje, que o Brasil hoje em dia na verdade está dependendo, né? Está na dependência de novas reformas, de novos líderes. Então, se naquela época a gente podia ser, o Dom Pedro era claramente o líder do Brasil que se formava e que tinha, né? Hoje em dia a nossa presidenta não é propriamente não é uma liderança forte, né? Não dá só para gritar para cima do Congresso, aprovem o orçamento ou morte ou algo assim, né? Eu acho que é algo que a gente tem que se orgulhar da data, mas também não pode se perder em comemorações, que na verdade o Brasil está numa situação bastante delicada, né? E então temos que ser otimistas, mas também temos que ser realistas e manter o pé no chão, né? Perfeito. Doutor Antônio Augusto Maier dos Santos, também seja muito bem-vindo aqui ao programa Porto Alegre em Debate. Acho que o professor fez um trocadilho aqui que eu repasso ao senhor. Aqui estamos vendo daqui a pouco uma independência dependente de reformas, dessas questões que estão pontuando, né, o nosso cenário atual. Mas olha, em primeiro lugar eu gostaria de manifestar minha satisfação em retornar aqui na TV Câmara, aqui junto ao Parlamento porto-alegrense, né? Sempre motivo de muita satisfação, de muita alegria. E dizer que, na verdade, tal e qual como a maioria dos brasileiros, sei que o Brasil é, sob o ponto de vista de Estado, de território, de país, independente, né? Entretanto, essa data comemorada no 7 de setembro, me parece que ela é muito mais difundida e popularizada do que propriamente estudada e conhecida. Porque a motivação do 7 de setembro é desconhecida e ignorada pela maior parte da população brasileira. Aliás, eu penso que datas como esta, da mesma forma o 15 de novembro, por exemplo, são datas sem prestígio no Brasil. São datas que, por força, talvez, do desencanto das pessoas, com uma sucessão de governos que resultaram nessas consequências danosas à estrutura do país, pode-se dizer que isso afetou o próprio patriotismo do país, né? Então, hoje nós temos datas que, levando-se em conta o seu caráter oficial, que constam do calendário do país, como feriado, como data magna, e isso é assegurado constitucionalmente, eu te diria que são datas muito mais para feriadões e festejos
de lazer do que propriamente dito de reflexão em torno dos conceitos que justificam essa data. E tu mencionaste ali no início, será que é possível levar em conta todo esse cenário diante desses escândalos, sobretudo este do momento, que é o da Lava Jato, da Petrobras? Eu te diria que isso é muito triste num país como o nosso. Agora, se levar em conta o conceito até jurídico de independência e de estrutura de um país organizado como o Brasil, constitucionalmente, legalmente falando, evidente que é motivo de orgulho saber que isso é apurado. Isso sim. Agora, o próprio protagonista da proclamação da independência, como bem disse o professor, ele era naquele momento a liderança do movimento. Agora, se for apreciado, sobretudo do ponto de vista da literatura mais contemporânea e sobretudo com aqueles vieses mais críticos, nós vamos reconhecer que Dom Pedro I era, na verdade, um déspota, um homem emocionalmente perturbado e incapaz de conviver com o contraditório. Tanto que teve a facilidade de fechar a Constituinte, e a Constituição Imperial de 1824 é fruto do seu interesse, do seu desejo, em função daquele formato que ele quis introduzir para o Brasil naquele momento, né? E se for levar em conta a sua descendência, Dom Pedro II foi muito mais chefe institucional do que ele, porque o imperador, o Dom Pedro II, ele, além de ter uma popularidade inquestionável do ponto de vista da sua liderança, da sua, digamos, capacidade de diálogo, né? Foi o homem que introduziu no país, não do ponto de vista legal, mas do ponto de vista funcional, o parlamentarismo, que é sinônimo universal de maturidade política. Perfeito. Lembrando que o Dom Pedro mudou a Constituição, outorgou uma Constituição com um poder extra, né? O poder moderador, que foi uma certa inovação. Para ele. Para ele. Poder que ele exclusivo. Desenhou para ele ali, e olha, esse aqui só não Esse leva o meu modelo, nome, mas é para moderar os interesses dele, Dom Pedro, né? Então, na verdade, a independência é, indiscutivelmente, uma data magna, tem a sua importância, ninguém discute a importância do 7 de setembro, né? Entretanto, eu penso que seria necessário, até para que se tivesse mais orgulho da data e aquele senso de patriotismo que as nações desenvolvidas não só mantêm, como estimulam, seria importante resgatar uma história desideologizada desse 7 de setembro, retomar alguns aspectos críticos e, evidentemente, levar em conta o momento histórico que Brasil e Portugal viviam naquela época. Porque não adianta se jactar da independência e saber-se que, tempos depois, o próprio Dom Pedro I abandonou o país, fugiu do Brasil, né? E toda uma sucessão de incidentes de natureza institucional aconteceram. Então, eu penso que é importante também levar-se em conta estas circunstâncias. Inclusive, algumas das revoltas, muitas revoltas separatistas que vieram à tona depois que Dom Pedro I deixou o país, entre elas uma que começou em 20 de setembro. Exatamente. Aliás, também esse aspecto leva-se muito em conta. É comprovado que as datas estaduais, as datas regionais, elas gozam de muito mais prestígio e talvez até, digamos assim, de simbolismo do ponto de vista local do que as datas magnas nacionais. Tem esse apelo maior, né? Muito maior, em função, até mesmo porque, digamos assim, o localismo, né? A data, a pessoa vive na cidade, mora no estado, mas o ideário nacional, ele é muito abstrato. Ao passo que as datas regionais, elas têm um significado maior, elas têm um simbolismo maior, ela pode ser, digamos assim, mais palpável do ponto de vista da sua realização. Exato. Aqui no Rio Grande do Sul, sem entrar em mérito, porque isso é uma matéria polêmica e certamente seria necessário um programa inteiro sobre isso, mas esses movimentos todos que têm as suas divergências, na verdade eles buscam um resgate histórico daquilo que entendem mais coerente e adequado ao 20 de setembro. Perfeito. Deixa eu falar dessa questão do resgate histórico aqui, que eu acho que o Dr. Augusto Maia pontou muito bem, né, dessa questão buscando lá na origem, né, de entender um pouco o significado de como tudo começou, na verdade, né, e culminando aí com 7 de setembro. Pergunta ao professor o papel da sociedade nesse momento também, né, porque o professor colocou que hoje essas datas parecem muito mais para a questão de um feriado, servem muito mais para a questão de um feriado do que para uma própria reflexão enquanto sociedade, enquanto seu papel na sociedade de tentar mudar ou melhorar, né, a situação que a gente vive atualmente. Então, pergunto ao senhor, professor, o senhor tem crença nesse processo de que, e qual o papel da sociedade nesse sentido, assim, também? Mas, na verdade,
sociedade tem que ser mais protagonista, digamos, não pode deixar a política só para os políticos. Na verdade, é isso que aconteceu nesses últimos anos, ou vem acontecendo há décadas no Brasil, esse afastamento da população em geral da política é um problema. Mas isso é uma questão que está um pouco descolada do feriado ou do 7 de setembro. Até pode-se dizer que, assim como estava a época da proclamação da independência, né? Porque foi num riacho afastado, não tinha, ao contrário do daquele quadro maravilhoso do Pedro Américo, que é uma mentira, né? Uma quadro levou um Photoshop histórico ali. O primeiro Photoshop da história do país. O famoso quadro da Declaração da Independência, mas aquilo não aconteceu daquela maneira, né? Não estavam todos um exército a cavalo, com cachorros e uma... Não, aquilo era uma pequena caravana, não devia ter ninguém fardado, né? Chegou um mensageiro com uma ordem das cortes portuguesas ordenando que o Dom Pedro voltasse, então acho que isso cabe o comparativo. Então, aí voltando, a sociedade se mobilizou alguns anos depois, quando Dom Pedro se afastou, né, foi embora, saiu do país, e aí começaram a pipocar revoltas, Sabinada, Cabanada, e a Revolução Farroupilha e muitas outras, né? O período regencial foi recheado de revoltas, né? Então, acho que esse lado, sim, a gente pode ter como um certo exemplo. Quando a população está insatisfeita, não adianta apenas apontar o dedo, né? Se não é o caso de fazermos guerras ou revoltas, mas pelo menos mostrar nossa revolta, manifestar, né? Eu acho que isso faz parte dessa recuperação, reaproximação da população com a política, mostrar sua indignação, sua insatisfação, né? Obviamente, de maneira civilizada, sem desejos separatistas, como havia antigamente, mas mostrar sua insatisfação com a situação política. Acho que isso é uma... Isso é uma outra questão com a 7 de setembro. Acho que também teve uma possível esvaziamento desse feriado, porque ele foi muito também usado no período militar. Ele era muito fortemente tinha os desfiles, então acho que as comemorações de 7 de setembro acabaram adquirindo ao longo de 20 anos um caráter meio militaresco que não é necessário, né? Então acho que isso também contribuiu para começar a se valorizar as datas locais, estaduais ou municipais, porque a data nacional parecia algo que era meio autoritário, 7 de setembro, quando isso deveria ser... E até hoje, quando a gente vê os desfiles de 7 de setembro, que ainda ocorrem em Brasília, eles ainda lembram uma parada militar, né? Então é algo assim que acho que também contribuiu para a perda de prestígio da data. Perfeito. O professor coloca aqui uma questão dessa participação popular com esses movimentos que aconteceram pós-independência. Hoje o senhor vê a sociedade com essa capacidade de indignação? A gente teve alguns protestos recentemente aí. Como é que o senhor vê, como é que o senhor avalia esse momento da sociedade nesse sentido assim de ir para a rua, de protestar, enfim? Olha, o brasileiro, sobretudo ao longo desse início de terceiro milênio, ele tem votado muito, né? A eleição no Brasil hoje é um fato consumado, a democracia, do ponto de vista eleitoral, ela é consagrada. Nós temos eleições periódicas, os parlamentos são preenchidos, os poderes executivos são preenchidos, as pessoas votam e, até o presente momento, é possível, inclusive, reeleger gestores e parlamentares. Muito bem. Entretanto, com relação ao perfil do brasileiro, eu não vejo o brasileiro como proativo, eu vejo o brasileiro com reações pontuais, emocionais, e apenas quando ele percebe que o cataclismo é iminente, né? O brasileiro não vota bem, ele não escolhe, dentre os nomes que são oferecidos numa cartela, ele não escolhe os melhores nomes, ele faz uma seleção de natureza emocional, muitas vezes com interesses muito bem identificados, né? Vota em imagem, não vota em conteúdo. Então eu te diria que o brasileiro ele precisa dispor também de outras ferramentas democráticas além do voto. E mais, eu penso que os poderes ditos públicos, eles devem estimular a democracia participativa de uma forma tal e qual como fazem com relação às eleições.
estimular a presença das pessoas, dos cidadãos, dos jovens, dos adolescentes, das pessoas que já estão aposentadas, que participem com mais frequência e assiduidade de debates parlamentares, de decisões importantes que são travadas junto aos seus legislativos, não é? Porque isso é que vai formando o hábito da cidadania. Porque aqui no Brasil há um fenômeno muito interessante. Há todo um anteparo legal, jurídico, uma série de previsões, ora proibindo, ora permitindo. E após o voto, as pessoas têm o hábito de esquecerem quem votaram. Por que fazem isso, professor? Porque não há estímulo à participação democrática no pós-voto. Não há um estímulo a que a cidadania seja, não se vai dizer em caráter permanente, que as pessoas têm que trabalhar, têm que desenvolver as suas tarefas, têm as suas famílias, os seus compromissos, enfim. Mas, as pessoas sabem onde ficam os parlamentos, as pautas em alguns momentos são efetivamente muito interessantes, porque dizem respeito aos direitos das pessoas, às despesas que as pessoas vão ter com os seus impostos, com tudo aquilo que diga respeito ao seu cotidiano, e mesmo assim isso não é suficiente. Talvez o Congresso Nacional, nesse aspecto, tenha que enfatizar mais essas questões. E sabe-se lá se não era o momento de estimular isso desde o tempo do colégio, passando por toda a atividade que envolva o estudo. Porque votar não é suficiente, porque se vota mal também. Muitas vezes as escolhas são feitas de uma forma equivocada e o eleitor depois se dá conta. E essa questão do debate em torno do 7 de setembro, dos desfiles, os componentes que dizem respeito ao digamos assim, ao cenário, essa confusão que se faz realmente é muito interessante entre o desfile militar do 7 de setembro e a data em si. E evidentemente que o período da ditadura ele foi decisivo para estabelecer essa confusão. Né? Confusão. Porque se fosse realmente um fato militar, bom, não se desrespeita às Forças Armadas de maneira alguma, não é isso. Entretanto, é preciso separar um pouco isso. E vou mais, talvez fosse necessário que as escolas, ao introduzir o assunto da independência, narrassem tudo com os detalhes como aconteceram. A figura do Dom Pedro, os interesses de Portugal, né? O que estava por trás de Exatamente, tudo. Esses bastidores históricos que muitas vezes não são levados até o grande público e que ficam com a ideia de que sim, de que a independência foi um ato heróico. A minha singela opinião, de heróico não teve nada. E tirou as palavras da que falou, o Dom Pedro era um líder, mas ele não é propriamente um herói. Né? Ele não era um herói. Qual foi o ato heróico dele? Né? Por onde é que ele foi depois que ele deixou o Brasil? Né? Então, quer dizer, que cenário é esse que não tem essas explicações contínuas? Então, o 7 de setembro é uma data importante, do ponto de vista cronológico, delimita um período na história do Brasil. 2 anos depois, o Brasil teve a sua primeira Constituição outorgada, forte, não é? Pela obra do imperador Dom Pedro I, e que, ao longo do Império, até a proclamação da República, que, aliás, diga-se de passagem, também não teve nada de heróico, não corresponde ao quadro, o Marechal não era aquela liderança toda, era um homem vacilante, um homem que não tinha nenhum pendor em trair o imperador Dom Pedro II. Né? Então, assim, tanto a proclamação da independência quanto a proclamação da República são momentos históricos que precisam ser retomados, rediscutidos em caráter permanente, até para que se tenha um conteúdo de lucidez nisso tudo, para que não se fique idolatrando personalidades que tiveram uma participação, que eu diria assim, secundária no cenário, que não tem essa dimensão histórica toda. E parece uma questão política de uma crise quase institucional que a história parece que não está tão distante disso, né, do que vivemos hoje, né, professor? Não, porque o que o Brasil vive hoje? O Brasil tem uma democracia de caráter eleitoral. As pessoas votam, é tão democrático que quem tem mais de 16 e menos de 18 pode votar. Quem tem mais de 70 vota se quiser, que é o voto facultativo, acima dos 70 anos. Entretanto, apenas votar não é suficiente. Tem que ter o Instituto do Recall para destituir legislador incompetente, gestor inapto, sabe? E eu penso que passa necessariamente por uma reflexão em torno do parlamentarismo, que é um sistema de governo racional, é um sistema de governo que não se esvazia enquanto ele próprio. A crítica, a demanda se dá em torno do gestor que é incompetente e que não tem capacidade de liderar. Então ele sai do cenário e um novo formato de governo é implantado, mas sem os ataques. E o parlamentarismo seria, no meu modo de pensar, uma ferramenta extremamente útil num país continental como o Brasil, que tem 27 unidades regionais,
mas que tem apenas o presidente da República chefiando o governo e Estado. E isso, em pleno terceiro milênio, vai na contramão daquilo tudo que se chama responsabilidade política. Perfeito. Para o doutor Antônio Augusto, que falou, me chamou a atenção a questão de se ter um recall, né? Não é a mesma coisa, evidentemente, mas hoje se fala muito nessa questão do impeachment. Como é que o senhor avalia essa situação? Há cenário para isso? Há clima para isso? Bom, clima é o que mais há. Clima, a questão é se há caminhos jurídicos ou legitimidade para tanto, né? A gente ainda estão aguardando as decisões do TCU, a denúncia no TSE foi arquivada, estão querendo que ela seja recuperada, mas eu acho que é um caminho difícil. Certamente a oposição vai ficar sempre de olho, até porque o governo está titubeando, não está conseguindo pôr em prática a sua agenda. E já deu motivos, digamos, abriu brechas para que essa possibilidade de impeachment fosse especulada. Eu acho que é muito difícil, tá? Para avaliar se é viável ou não, teria que ir na minúcia técnica, e mesmo assim no fim será uma decisão política, seja do TCU, do TSE, ou até mesmo se for aberto o processo na Câmara também, até ele ser aprovado, isso é muito longo. Então eu acho que as possibilidades são remotas, mas para o governo é péssimo que isso não saia da pauta, porque o governo não consegue avançar enquanto ele está com essa faca, ainda que seja não ter uma faca, seja um canivete, um pequeno canivete, mas que não sai do pescoço do governo, né? Então eu acho que é muito complicado, ainda que atrapalha, né? Ainda assim atrapalha o governo. Perfeito, a gente vai fazer um breve intervalo aqui, a gente está falando sobre essas datas históricas marcantes aqui para o Brasil, também para o Rio Grande do Sul, 7 e o 20 de setembro. Estamos conversando aqui com o cientista político Maurício Moy, também com o escritor e advogado Antônio Augusto Maier dos Santos. Um breve intervalo, a gente volta em seguida, trazendo um pouco a brasa aqui, digamos assim, para o nosso assado, a falar um pouco sobre o 20 de setembro. Já voltamos, fique aí. Um pedaço da história do Exército Brasileiro está no Museu Militar do Comando Militar do Sul. São quase 3.000 metros quadrados reservados para exposições temáticas. O acervo tem um total de 4.000 itens. Entre as peças estão armamentos, carros de combate, canhões e medalhas. Alguns objetos remontam ao período colonial. O chamado Museu do Exército foi inaugurado em 1949 no prédio onde ficava o Arsenal de Guerra da província. A construção data de 1867 e é considerada de interesse de preservação pela Prefeitura de Porto Alegre. O Museu do Comando Militar fica na Rua dos Andradas, número 630. A entrada é gratuita. Escolas podem agendar visitas pelo telefone 3226-5883. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje fazendo uma análise dessas datas comemorativas, digamos assim, marcantes, históricas, para o país e também para o Rio Grande do Sul, 7 e o 20 de setembro, fazendo uma análise dessas datas diante do atual cenário político e econômico do país e aqui do nosso estado. 20 de setembro, doutor Augusto Maier dos Santos, temos uma situação quase muito parecida, né, com o que motivou, né, a Revolução Farroupilha naquela questão econômica, né, e hoje nós temos aí o governo atrasando o pagamento da dívida e a União bloqueando as contas do Rio Grande do Sul. Então, a história está lá, mas não estamos muito distante disso, né, que vivemos no passado. Né? Bem situado, a tua provocação é muito importante, sabe por quê? Porque se naquela época era o charque, exato, hoje é a dívida. Se naquela época era o gado, hoje é, na verdade, a riqueza que o país deixa de amealhar, que o Estado deixa de amealhar, porque ambos estão em torno de uma discussão que, do ponto de vista efetivo, do ponto de vista concreto, faz com que as pessoas saiam prejudicadas. O Estado do Rio Grande do Sul deixa de prosperar, deixa de progredir, de ter um parque, digamos assim, industrial que pudesse ser convincente a atrair outras indústrias. A União, por sua vez, diante de um escândalo de dimensões mundiais, como o da Petrobras, se vê encalacrada e encurralada orçamentariamente.
né? A diferença que se constata é que a narrativa dessas histórias do 7 de setembro e do 20 de setembro são muito distintas. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, há todo um cenário que realmente, digamos assim, a seu modo de pensar, critica e restaura o 20 de setembro. Né? A literatura rio-grandense é uma literatura que tem farta opção de escolha em termos de cenário de Revolução Farroupilha. Né? O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, em todos os seus painéis, retrata personagens, histórias, romances. A Guerra dos Farrapos, do professor Alci Chauich, é um livro também extraordinário, né? Tem um conteúdo muito envolvente. Né? Depois, Os Varões Assinalados, do Tabajara Ruas, faz uma narrativa, talvez seja a melhor, digamos assim, recomposição daquele famoso duelo entre o Bento Gonçalves e o Onofre Pires, não é? Que a maioria dos livros de história passa à margem. Batido. E depois também tem um livro, muitas vezes mais falado do que lido, que é O Corsário, do Caldre Fião. Também tem uma narrativa muito convincente do que foi aquele caráter épico, sob o prisma do autor. Mas então, assim, nós não temos uma literatura tão farta, tão abundante, tão disponível com relação ao 7 de setembro. Né? Verdade. Evidentemente que também há autores que estabeleceram um viés crítico, e eu faço uma homenagem aqui a uma figura muito querida, que também vem aqui na Câmara Municipal, que é o nosso Juremir Machado da Silva. Né? O Juremir tem posições muito claras e também muito convincentes, com as quais concordo em torno da data. Né? E vou te dizer que o 20 de setembro, aqui no Rio Grande do Sul, é uma data muito mais comemorada, festejada, sabida e conhecida do que o 7 de setembro, em termos nacionais. Então são datas distintas, são acontecimentos distintos. Mas a tua proposta, a tua provocação, embora metafórica, ela é acertadíssima. Porque o charque é a nossa dívida. E se tu me perguntares algo em torno dessa dívida, eu te diria, essa dívida já, na minha opinião, está há muito tempo paga. Porque cobrar juro de dívida pública e estrangular um Estado que tem uma história tão forte, tão respeitada pelo país como o Rio Grande do Sul, sinceramente, é necessário virar a página e rediscutir essas questões, mas num prisma para defini-la. Porque essa dívida ela já se tornou até piada, embora triste, mas ela é alvo de discussão, de polêmica, de questionamentos, de estudos e também de piada, porque ela se estende há tanto tempo, há tantas décadas, que ela já tem um conteúdo assim, já caiu no vazio. E paralisa o Estado. Paralisa, ela engessa o Estado, sacrifica servidores, sacrifica serviços, vulnera pessoas, relações. Ela é tão avassaladora do ponto de vista dos seus efeitos que ela impede que os bancos abram, que as pessoas trabalhem. Então, assim, é preciso dar um fim nessa questão da dívida. E nada melhor do que discuti-la no Supremo Tribunal Federal, como fará o governo do Estado. Por quê? Porque a União é credora, o Estado é devedor. Mas e a União não deve para o Rio Grande? Então é preciso fazer um denominado encontro de contas, como se diz vulgarmente, para que as pessoas possam compreender. Estabelecer uma outra relação. Uma definição nisso e relacionar isso de outra forma. É o ente estatal com o ente unificador, que é o poder central. Então, se lá, naquele 7 de setembro, aconteceu a proclamação da República, e se no 20 de setembro, décadas depois, aconteceu uma rebelião, essa rebelião não precisa ser sangrenta, armada, com disputa, com mortes, com assassinatos, com duelos, não precisa isso. Agora, é necessário se resolver isso. Nós estamos em 2015, o Brasil está na sua 7ª Constituição Republicana, teve 8 de 1824 para cá. Será que é possível que isso seja perpétuo? Não. Eu tenho a convicção de que haverá, sim, uma solução para isso. E pelo que se acompanha, assim, sem uma renovação nessa relação, parece que não se tem uma solução a curto prazo. Assim, a situação a cada mês piora, né, professor? Digamos, essa questão econômica o que se vê... Pagamos agora o funcionalismo R$600 na primeira parcela. A questão da dívida do Rio Grande do Sul com a União é grave, e é mais grave porque os outros estados estão apenas observando para ver qual é a saída, porque eles são os próximos na fila.
Então, mais do que, não é um problema só do Rio Grande do Sul, todos os estados têm contratos de débitos com a União, estão pagando, e obviamente que gostariam de, ainda mais no momento crítico como agora, diminuir essas parcelas. E justamente nesse momento é que a União não pode fazer isso, né? Eu acho que cabe, como o professor falou, se por um lado a gente tem que olhar, não, mas assinaram o contrato, foi feito isso, o Estado tinha, há 20 anos o Estado tinha uma dívida, precisava renegociar, foi renegociado, mas já se passaram 20 anos, né? Então agora, o juro, mudou-se juros, mudou-se governo, mudou a situação da economia, não é possível fazer, e não é só mais uma questão, não se pode mais reduzir isso a simplesmente números e juros. A gente está sem polícia na rua. Isso. A gente está sem serviços, não Crianças é mais. sem escolas. Então a decisão agora do governo não é mais, não, preciso fazer caixa, porque senão vou perder divisa, vai perder o grau de investimento. Não, já passou isso. Agora, dane-se o grau de investimento, nós precisamos, né, estamos sem aulas, os jovens estão sem aula, né, os hospitais estão com baixo atendimento, o que já era ruim está ficando cada vez pior. Então, alguma solução tem que ser dada e não para o sistema financeiro, a solução tem que ser dada para a população, né? Então, eu acho que eu sempre fui um crítico nessa questão dos estados forçarem a União a renegociar essas dívidas. Porque, afinal de contas, foram os estados, com a anuência do Poder Central, que se meteram nessas dívidas durante as décadas de 80, 70 e 80. Mas, como qualquer contrato, até como já falado por aí, qualquer contrato pode ser renegociado se as duas partes entrarem em acordo. Então, se uma parte aí fica intransigente, enquanto a outra está sofrendo, vai dar problema, vai acontecer algum problema, né? Então, eu concordo com... Nesse cenário, eu mudo minha posição e falo, não, isso tem que ser renegociado, não dá para levar a esse ponto, né? E essa situação que a gente vive hoje, até trazendo para o cenário histórico de novo, ela contesta, né, aquele espírito revolucionário que tem no Rio Grande do Sul, de que somos os melhores, de que, enfim, né, isso acho que foi por água abaixo, né? Então, acho que, assim... Foi. Não se tem mais isso, né? Diante de... Estamos numa situação complicadíssima aí. Né? Também tem que se levar em conta que o Rio Grande do Sul, ao longo de décadas, vem sendo depreciado pelo Poder Central. Né? O governo federal, ao longo dos anos, vem depreciando o Rio Grande do Sul. Né? Talvez governos anteriores não tenham tido habilidade suficiente de retomar um grau de crescimento que era necessário ser contínuo, se não expansivo, ao menos mantido. Né? E a questão da dívida, como a dívida, na verdade, dita no singular, ela apenas é, digamos assim, uma concepção mais singela do que seja essa discussão. Isso decorre de um sem número de contratos, de convênios, de formalidades que foram estabelecidas entre os governos estaduais, especificamente dentre os quais o Rio Grande do Sul, com o Poder Central. E isso significa débito e crédito, credor e devedor. Só que nessa relação União-Estado há uma bilateralidade. Mas além da bilateralidade entre a dívida do Estado com a União, há também da União para com o Estado. E a burocracia vem sufocando a solução conciliadora disso. E isso é inadmissível, porque as pessoas, os cidadãos, os contribuintes, estão sendo, na verdade, os ceifados nisso. E isso é absolutamente ilegítimo. Não é possível que as pessoas, que os cidadãos, que os servidores, as suas famílias e todo o cenário seja penalizado por conta de discussões formais que podem ser muito bem definidas e repactuadas, sem estes sacrifícios. Porque, na verdade, o elemento, digamos assim, definitivo disso são juros. E esse conceito de juros, ele passa a se tornar agora nefasto, porque ele está fazendo com que haja o engessamento dessas relações, não é? E não é, bem como o professor disse, não é apenas o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tirou a primeira ficha. Há outras fichas na lista, Vamos ver o que vai dar com o Rio Grande do Sul. A diferença é que, por exemplo, um estado como São Paulo, que concentra o parque industrial do país, não é? Que tem a maior população do país, tem o maior contingente eleitoral do país, não é? O cenário é esse. E talvez tenha que se repensar a questão da distribuição do poder junto ao Parlamento Central, junto à Câmara dos Deputados e ao Senado da República.
Porque o Brasil é constituído de 81 senadores, 3 por estado. O estado do Acre tem 3, São Paulo tem 3, não é? Então, assim, o contingente eleitoral populacional e o PIB de São Paulo são incomparavelmente mais densos do que o do Acre. E se levar em conta, por exemplo, que 74% das bancadas senatoriais estão distribuídas entre o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste, e o Sul e o Sudeste têm o restante, e que esse índice se repete em maioria-minoria na Câmara dos Deputados, onde é que está o erro? Por que esses estados do Norte e Nordeste têm uma situação mais cômoda do ponto de vista orçamentário e, independente de serem estados onde há um elevado índice, por exemplo, de repetência escolar, de analfabetismo, de déficit no atendimento público de saúde, os temas lá não são tão dramáticos? Porque o Rio Grande do Sul deixou chegar a esse ponto. Professor, ainda dentro desse contexto histórico, como eu coloquei aqui, doutor Augusto Maier, essa questão do espírito mesmo revolucionário, assim, dessa questão que ficou o gaúcho emblematizado com essa questão, isso pode, de alguma forma, ou tem relação com o fomento de um terceiro turno, assim, esse sentimento assim, da população, tanto aqui no estado ou daqui a pouco no país também? Pode-se fazer essa relação a partir aqui do estado? Eu diria que eu não sou gaúcho, mas vivo aqui há 10 anos e eu posso dizer que eu considero o povo gaúcho mais interessado por política e mais, né, tem mais vontade, vive mais próximo da política, mais do que pelo menos em São Paulo, onde eu vivi bastante tempo, em outros locais. Eu acho que isso tem a ver, sim, com a cultura né, por ser fronteira, sempre teve que manter uma cultura, sempre que brigar para se manter como gaúcho, ora como brasileiro, ora como não brasileiro. Então sempre foi um povo bastante, digamos, ativo e brigador, né? A gente dizia peleador. Então, eu acho que é possível, acho que tem alguma conexão, sim, digamos, a revolta de hoje dos funcionários públicos, né, ou da população em geral contra o governo também, digamos, também é potencializada por esse espírito mais ativo politicamente dos gaúchos. Então, azar do governador, né, que é azar, azar então, mas aí até que ponto isso vai ser benéfico ou não, porque a gente não sabe, você pode tanto pressionar o governador a achar uma solução, ou mesmo achar uma solução com a União, como paralisar o Estado e vivermos, né, o Estado vai falimentar mesmo, fechar as portas e esperar o orçamento do ano que vem, o que é complicado, né? Então, acho que sim, esse espírito revolucionário ainda existe. Então, o gaúcho tem um revolucionário dentro dele. Mas se isso vai ser suficiente para resolver o problema, é difícil. Acho que a solução vai ser semelhante, mesmo 150 anos depois. Vai ter que fazer muito barulho, causar algum dano para a União resolver fazer uma conciliação, né? Os dois lados verem que manter as trincheiras não vai ser benéfico para ninguém, né? Então alguém vai ter que ser necessário uma conciliação, mas quanto tempo isso vai durar, isso é difícil saber. E nesse cenário de busca de alternativas, o senhor vê novas lideranças surgindo, novas correntes políticas que possam daqui a pouco nos dar esperança de dias melhores? Aí o senhor consegue visualizar isso? A médio prazo, sim. Até porque as gerações políticas elas se sucedem. Talvez agora com uma velocidade mais intensa, em função de que há uma, digamos assim, fiscalização e uma crítica mais aguda em torno de questões que, evidentemente, desconfortam os brasileiros, os gaúchos. Agora, essa questão que diz respeito a um conflito latente em torno dessa dívida, né, porque é uma dívida que uma geração inteira sabe que ela dificulta a expansão do Estado e tornar o Estado mais atrativo para que outras indústrias, para que o comércio, para que essa circulação de riquezas e de negócios realmente aconteça quase que ao seu caminho natural, não é? Então é preciso que haja um fim nessa discussão, né? As discussões judiciais elas têm início, meio e fim, né? O Rio Grande do Sul parece que está provocando o fim dessa discussão. Bom,
é como eu disse, toda a discussão em torno da dívida, ela fica simplificada quando se fala dela no singular, mas ela é plural, ela envolve um volume de negócios e conceitos que vem ao longo do tempo. Negócios são pactuados formalmente ao longo dos tempos. Muito provavelmente, em todos os governos houve, a cada um deles, um grande negócio pactuado com a União Federal. Um financiamento, um estímulo, uma transferência de recursos. São valores expressivos num cenário estadual, não é? E isso tem cláusula. Cada um desses contratos tem uma cláusula, cuja inadimplência, a dívida, gera juro. Bom, acontece que se a discussão hoje está justamente no juro, é preciso que ele seja revisto e adequado a patamares razoáveis, sob pena de transformar a realidade jurídica de um estado como o do Rio Grande do Sul muito difícil. E isso penaliza quem? Penaliza o gaúcho, penaliza quem está no Rio Grande do Sul. O professor não é gaúcho, mas vive aqui, percebe, tem conhecimento, nota, é visível o cenário. E se não há controle por parte do Estado dessas questões, os ânimos começam a ficar acirrados. A violência começa a acontecer. Então, é preciso que se restaure aquela questão que diga respeito à normalidade. E passa por essa questão. Então, eu penso que o governo do Estado, hoje, no 20 de setembro de 2015, não tem o que comemorar. Não há. Mas também decorre de um cenário que tem todas as suas peculiaridades, as suas circunstâncias. É momento de reflexão, e uma reflexão crítica, porque o governo federal, ao que se percebe, dos dois polos, entre o estadual e o federal, o governo federal, por ser mais poderoso do ponto de vista orçamentário, não tem sido flexível. E penso que a flexibilidade tem que partir daquele que é o credor maior, que é a União Federal. Neste equilíbrio, não se pode comparar o federalismo brasileiro com o federalismo americano. O federalismo americano pressupôs sempre uma grande e real autonomia aos Estados-membros, que lá são 50. E aqui são só 27, tendo um poder central muito forte do ponto de vista orçamentário. E isso é que causa o grande desequilíbrio, porque a Constituição Federal criou uma ficção em torno dessas riquezas estaduais, mas ela aperta de tal forma que hoje nós temos o quê? Uma discussão, na verdade, estagnada do Pacto Federativo. Deixa eu colocar essa mesma questão aqui que eu fiz para o doutor Augusto Maier, assim, se o senhor vê assim, novas lideranças, novas correntes, porque hoje a gente, para usar um termo bem nosso aqui, né, hoje que a gente tem é uma granalização, se não for do meu partido, então não vale, não presta, começamos do zero, e parece que isso vem travando o Estado também ao longo dos anos, né, professor? Eu acho que essa polarização, essa radicalização extrema é prejudicial para a política. A política é a arte de achar caminhos do meio, conciliações. Então, essa polarização, seja no nível local ou no nível federal, é prejudicial para uma saída negociada, né? Então, o problema é que temos ambos no caso entre o Estado e a União, estamos dois, né, com o cinto apertado. Não dá, ambos estão em situação difícil, mas como o professor falou, mas quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro, quem tem mais acesso ao cofre é a União. Então, se alguém tem que ceder, tem que ser a União. Contudo, nesse ambiente de radicalização, de polarização, achar um meio termo ou ceder nesse ambiente fica mais custoso e mais complicado. Então, acho que, de fato, seria necessário um arrefecimento dos ânimos, conseguir uma pauta, aprovar alguns projetos, botar, seja no nível estadual, seja no nível federal, botar a casa em ordem, ou pelo menos fazer o governo andar minimamente para criar alguns fatos positivos para que as pessoas vejam, para que não haja essa simples radicalização. Ou quase que beira o isolamento, né? Porque basicamente é radicalização do tipo todos contra o governo. Então isso não é mais uma radicalização, é um isolamento. Porque aqui no Estado estamos vivendo quase a mesma coisa que no nível federal, né? Todo mundo criticar a Dilma hoje é a coisa mais fácil que tem. Criticar o Sartori também é facílimo. Então como esses dois atores vão achar uma solução, vão se dispor a
a negociar e a fazer concessão contra pessoas que estão, contra adversários políticos que estão extremamente exaltados. Não é, a questão não é ser adversário, você tem que fazer uma concessão, você faz para um adversário. Mas, nesse nível de debate, de discurso, o acordo fica mais difícil mesmo. É porque estreitou muito o canal. Ficou estreito porque agora chegou um momento. E a situação é inusitada. Ambos são credores e devedores reciprocamente. E essa reciprocidade, ela precisa necessariamente ter um ponto de equilíbrio. Evidentemente que não é uma moratória ou rompimento irresponsável de contratos. Jamais se cogitou disso. Jamais alguém de sã consciência vai pregar uma ruptura com essas características. Exato. Agora, é preciso reestabelecer as cláusulas e repactuar, talvez, os critérios que determinaram estes juros. Porque a dívida, do ponto de vista da sua liquidez, os experts da matéria têm dito publicamente que ela, nominalmente, já está paga. O que incide na dívida é o juro. Bom, isso se ensina em faculdade de Direito no segundo semestre. O acessório segue o principal. E o acessório não pode se sobrepor ao principal. Isso é uma regra básica de direito. Básica. E ao que tudo leva a crer, os juros já engoliram a dívida. Então é impossível que isso seja razoável. E juros colocados, criados pelo credor. Que é o mais forte. Que é o mais forte. Né? O juro aumenta porque o credor quer. Então o credor aumenta os juros. Muito bem pensado, porque é o credor que é o autor dos planos econômicos que vão entupir o judiciário depois lá. Porque tem dívida gaúcha aqui do plano Bresser, plano Verão, plano Collor, que estão lá no Supremo e no STJ. Justamente. Então, isso é a prova mais bem acabada de que o poder central é o mais forte. E ele é que capitaneia, vamos dizer assim, esses planos econômicos. É ele que os lidera e quando não baixou por decreto. Portanto, é o poder mais forte. Cabe ao governo federal, ao governo central, para estabelecer uma metáfora ao período da Revolução de 35, que flexibilize isso, porque ele é o gestor da dívida. A verdade, a dívida é federal e estadual, mas quem detém a chave do cofre, quem detém o acesso mais, digamos, fácil aos mecanismos para facilitar a recomposição da realidade da dívida é o poder central. Perfeito, a gente está chegando ao final do programa, mas eu gostaria ainda de um recado final aqui dos nossos convidados. Começa aqui pelo professor. Professor, então, foi um debate aí que a gente trouxe essas datas históricas para fazer uma análise aí desse cenário. A gente vê que está bem complicada a situação aí, né? Mas tentamos apontar alguns caminhos aí que podem ser, como o professor falou, como o doutor falou aqui, uma questão que daqui a pouco ela vai ter que ser decidida no STF, né? Daqui a pouco uma nova relação entre os entes federativos para que se possa ao menos, né, se estabilizar uma situação que hoje está bem complicada. Professor, seu recado final aí. Agradeço o convite. Eu espero que esse mês de setembro, apesar da situação bastante delicada que o Estado se encontra, seja um mês de bastante fraternidade e comemorações para o povo gaúcho e que tenha, quem sabe no fim do mês, começo de outubro, nós tenhamos novidades positivas, né, e não negativas a respeito da situação da dívida do Estado com a União. Eu moro aqui, tenho família aqui e eu espero que essa situação se solucione da melhor maneira num prazo curto. Perfeito. Doutor Augusto Maier dos Santos, então, para encerrar, seu recado final aqui para a gente. Olha, eu parabenizo a TV Câmara por essa pauta, pela precisa escolha dos assuntos do tema. Evidentemente que respeito e manifesto aqui o regozijo em ser brasileiro e ter o 7 de setembro, 20 de setembro, como datas consagradas ali na Constituição Federal, é importante, enfim, são feriados, mas eu gostaria que isso fosse objeto de reflexão e, sobretudo, que as pessoas tivessem, nos momentos de eleição, um discernimento, sabe? Que votar é muito importante, que a democracia é pujante no Brasil, mas que, enquanto brasileiro, também tenho uma convicção de que essa questão da dívida, ela vai chegar num ponto limite e ela vai ter que ser solucionada. E diante de como se encontra a situação, ela encontrou o seu limitador, que é o Supremo Tribunal Federal. Eu penso que o Supremo fará um equilíbrio, afinal de contas nós temos 3 poderes no país, Executivo, Legislativo e Judiciário. Os 3 das 2 esferas estão mobilizados em torno disso. Então que isso tenha um desfecho favorável e que sejam tudo repactuado
da melhor maneira possível, para que as coisas tenham a sua ordem, e como diz a bandeira do Brasil, ordem e progresso, para que a coisa vá para o lugar sem sacrifícios. Perfeito. Obrigado aos nossos convidados, a você de casa também, muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos na próxima semana, antes lembrando a você que você pode visitar a nossa página no Facebook, a página da TV Câmara. Voltamos no próximo programa. Até lá.